Fala pessoal da Futebol Trade, sejam todos bem-vindos ao curso Tática no Futebol. É um grande privilégio ter vocês aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento para que vocês possam ter um olhar mais sistêmico sobre o jogo, para que vocês possam tomar melhores decisões no momento que vocês estiverem realizando as apostas de vocês e quem sabe, né, adotar a análise de desempenho como uma futura carreira. Foi assim comigo. Antes de me tornar um analista de desempenho, eu era um apostador, ainda sou, ainda faço as apostas, e eu consegui trabalhar de uma maneira mais profissional depois que eu comecei a me qualificar. Peço desculpas aí pelo áudio no fundo, faço essa gravação inclusive do clube, e aqui tem uma estrada, mas enfim, vamos falar sobre o que interessa, que é a aula de hoje. O objetivo da aula de hoje é diferenciar e esclarecer o que é estratégia, sistema tático e tática. É muito comum a gente confundir estratégia, sistema tático e tática. Porém, no decorrer das aulas, vocês vão percebendo que essas nomenclaturas servem para que a gente possa guiar e conversar no dia a dia com os profissionais do futebol sobre assuntos diferentes, porém parecidos. Isso vai ficar um pouquinho mais claro no decorrer do curso. Então, eu gostaria de começar essa aula com uma breve reflexão do professor Vitor Frade. O professor Vitor Frade, ele é o criador da periodização tática. É uma metodologia de treinamento muito utilizada no mundo todo, que nasceu em Portugal. Ela ficou muito conhecida depois de que o Mourinho vem a público dizer que utiliza a periodização tática. E hoje, praticamente 90% dos treinadores portugueses utilizam a periodização tática. Feita essa breve apresentação do professor Vitor Frade, eu quero iniciar com essa reflexão. É impressionante como sabemos pouco do jogo que jogamos nossa vida toda. E se a gente for parar para pensar, essa frase ela faz muito sentido. Porque o futebol, ele é um processo natural. A gente, quando é criança, a gente vai para a rua e só quer jogar bola. E nessa simples brincadeira de ir para a rua jogar bola, a gente está adquirindo várias informações, nós estamos enviando para o nosso cérebro várias informações, tanto a nível físico, coordenativo, cognitivo, enfim, tudo técnico, tudo que vocês possam imaginar, a gente adquire essas informações jogando. Porém, quando a gente vai parar para sentar e conversar sobre o futebol, a gente percebe que a gente não entende quase nada do jogo. Eu vou inclusive fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem as regras de futebol? Eu me perguntei isso esses dias e, eu sou um cara que trabalha com futebol e não sei todas as regras. Isso é um erro grave e que serve de reflexão aí pra gente. Então vamos lá, a gente vai aprender sobre sistema tático, estratégia e tática. Então vamos começar com o sistema tático. O sistema tático trata-se da organização espacial dos jogadores no campo de jogo. Esta organização se relaciona diretamente com a estratégia e a tática, e tem como principal objetivo aproveitar da melhor forma possível as características de cada jogador em uma determinada posição. Vamos lá, tem até ali embaixo. A definição do esquema tático está diretamente relacionada à estratégia de jogo, levando em consideração os jogadores da própria equipe e da equipe adversária. O que é o sistema tático? Como a gente fala no futebol, tá uma brincadeira, é a linha de ônibus, é aquele 4-4-2, 4-3-3, 5-4-1. Porém, é muito importante a gente colocar o goleiro dentro desse esquema tático. Se você, porventura, trabalha um dia, vai trabalhar com futebol, é importante que você coloque, quando você for falar um sistema 4-4-2, você fale 1-4-4-2. Por quê? Porque o goleiro e a goleira, eles e elas participam do jogo, né? Então não dá para desassociar o goleiro nessa situação. O sistema tático, ele deve ser utilizado para potencializar as características individuais de cada jogador. Então vamos lá. Se eu tenho no meu elenco apenas um ponta que desequilibra no drible, que é velocista, será que vale a pena eu jogar com dois pontas abertos? Será que não vale a pena eu colocar esse ponta mais para frente e fazer como, por exemplo, o Jorge Jesus fazia no Flamengo, jogar com meias por dentro e deixando o Bruno Henrique um pouco mais avançado?
Isso é uma possibilidade. Eu não preciso criar um sistema tático e engessar o jogador dentro desse sistema tático. Eu tenho que utilizar o sistema tático em prol das características individuais de cada jogador. Dito isso, vamos passando aqui agora para a estratégia. A estratégia é compreendida como planejamento na busca do objetivo principal do jogo. Esta baseia-se em decisões prévias tomadas em função de determinado objetivo que se pretende alcançar. O que é isso? A estratégia, como a gente acabou de explicar aqui, é um processo onde a gente se baseia em decisões prévias. O que isso quer dizer? Quer dizer no treinamento. Então vamos supor, eu vou usar o exemplo dos pontas mais uma vez. Se eu tenho dois pontas velocista com uma capacidade de percorrer 15, 20 metros, que ele sempre ganha na corrida, ele tem um poder de finalização muito bom, e o meu adversário joga numa linha alta, e eu percebo também que quando o meu zagueiro tem a posse de bola, o atacante rival não pressiona meu zagueiro, o que isso quer dizer? Eu posso treinar a minha equipe para quando essa bola estiver no pé do meu zagueiro, já que ele não tem pressão do rival, ele joga essa bola nas costas da última linha, porque vai estar na linha defensiva do adversário, quero dizer, vai estar numa linha alta e provavelmente os meus pontas, por serem velozes, eles vão ganhar essa bola na corrida. Então eu não vou precisar ter que ficar rodando a bola, criando, se o adversário oferece uma estratégia que eu consigo chegar no gol o mais rápido possível. O próprio Guardiola fala isso, né? Eu não fico tocando a bola porque é bonitinho. Eu toco a bola porque é o objetivo. É que muitas vezes as equipes são tão organizadas que para você conseguir furar o bloqueio defensivo das equipes, você precisa tocar mais a bola, precisa esticar as linhas dos adversários. Então isso é um exemplo de estratégia. Eu vou analisar a minha equipe, montar uma estratégia, e essa estratégia pode ser ou não, baseado também nas dificuldades e fortalezas do adversário. Isso é muito importante a gente saber. Vamos lá então. E por fim, a tática, né? O que é a tática? A tática, ela é muito confundida muitas vezes, né? E a gente precisa distinguir e entender o que significa a tática. Talvez seja uma novidade para muitas pessoas, inclusive. Vamos lá. O termo tática refere-se ao conhecimento utilizado durante o jogo. É a capacidade do jogador perceber, analisar e decidir pela ação que melhor se adapte às situações e aos problemas de maneira individual e coletiva. As decisões táticas requerem adaptabilidade e depende do conhecimento que o jogador possui do jogo. Vamos lá. Isso é muito importante. Um jogador inteligente taticamente, ele é capaz de resolver os problemas do jogo de maneira rápida e veloz, eficaz. Isso significa um jogador inteligente taticamente. Ele ocupa bem os espaços, ele faz boas leituras, ele se posiciona bem. E eu vou tentar narrar alguns exemplos de tática individual que jogadores inteligentes utilizam. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, eu sou um volante. O zagueiro do meu time, ele me dá um passe. Antes de receber a bola, antes do zagueiro dar o passe, o que um volante inteligente faz? Como a gente fala na gíria do futebol, ele quebra o pescoço. O que é isso? Quebrar o pescoço significa você mapear o ambiente. Você olha antes para ver se você está tendo pressão, para ver qual o espaço que você tem para jogar. Então, beleza. Antes de receber o passe, eu já mapeei o ambiente. Quando eu mapeei o ambiente, eu percebi que eu ia ser pressionado pelo meu lado direito. O que um jogador taticamente inteligente faz? Já que eu estou sendo pressionado pelo lado direito, eu vou dar as costas para o lado da pressão e vou dominar para o outro lado. Ou seja, eu utilizo o meu corpo para proteger dessa pressão que eu estou sofrendo, para conseguir sair limpo do outro lado que não tem pressão. Isso parece simples, pessoal, mas eu garanto para vocês, são pouquíssimos jogadores que fazem isso. Esse nível de entendimento durante um jogo
que é caótico, estressante, que você precisa pensar em milésimos de segundo. Um futebol cada vez mais físico, onde os jogadores são velozes e rápidos, eles sempre estão pressionando você, o portador da bola. Isso difere jogadores bons de craques. E aqui na imagem nós temos o Xavi, que fisicamente ele não era um jogador atlético no ponto de vista físico, porém era um jogador muito inteligente taticamente e tecnicamente também, porque ele sabia realizar essas leituras durante o jogo. Então, deste modo, para obter o sucesso, os jogadores deverão saber o que, quando, onde e como fazer. A gente até separou uma figura, então vamos lá, estratégia e tática. Aí tem a situação. O que? O que eu vou fazer? Qual o objetivo da ação que eu tomo? Qual é o melhor momento? Quando que eu vou fazer isso? Onde que eu vou fazer isso? Responde ao espaço. E como? A forma que eu vou fazer isso. E aí nós temos o resultado. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo de fazer uma construção curta, né? Então, eu quero fazer uma construção curta desde o goleiro. Ok, esse é o meu objetivo. Quando? No tiro de meta. Esse é o momento. E também, não só o momento, o tiro de meta, mas será que o momento é propício? Porque muitas vezes o adversário ele subiu com tantos jogadores para te pressionar que talvez não seja interessante você sair curto. Talvez seja interessante você num primeiro momento sair numa bola mais longa, né? E depois, quando você tiver mais espaço, você faz essa saída curta. Onde responde ao espaço, né? Por onde, quais os espaços que eu vou progredir e o como ele é muito parecido com o objetivo, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar zagueiros construindo por passes por dentro nos volantes, ou eu vou sair com o meu zagueiro dando um passe de primeira para o lateral e o lateral cria, enfim. Aí são estratégias que cada treinador vai utilizar. Então, essa forma de entender o jogo de futebol faz com que os aspectos táticos sejam entendidos como uma matriz unificadora, ou seja, que dá sentido aos aspectos físicos, técnicos, psicológicos nas ações de jogo. Então, nós temos as habilidades técnicas, a capacidade cognitiva, as capacidades motoras e psíquicas, né? Isso tudo, ele forma a tática esportiva e isso vai gerar uma prestação ótima em competição. A gente termina aqui esse exemplo da tática, mais uma vez com uma frase do professor Vitor. O tático não é o físico, não é o técnico e nem o psicológico, mas precisa de todos eles para se manifestar. Então, um momento tático não é só a parte física. Não existe tática sem técnica. Não adianta nada o jogador ter uma leitura excepcional se ele não tem o gesto técnico apurado para colocar isso em prática. E o psicológico também é muito importante, porque eu posso ser bom taticamente, eu posso ter boa técnica, mas se eu errei um ou dois lances logo de início, como é que eu vou lidar no restante da partida? Isso é só um dos exemplos da parte psicológica.